Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai. Hoje um reagiu o rap do Tsui, o Bleach, nova drop. Eu sei que faz cerca de um mês que eu devia ter postado essa música. Eu postei a do Gui, mas não postei a dele. Foi sugestão de um inscrito aqui no canal. Então, um salve pra você, mano. Porque, cara, essa música aqui é pedida demais por vocês. Então, se vocês tiverem sugestão de Oswald Artes, até mesmo qualquer outro do gênero do Bleach, que no caso, eu não sei, os Arancás, até mesmo a Elite do Rei, que eu posso trazer aqui, estamos aí, eu posso trazer desde que vocês coloquem nos comentários qual rap de Bleach, qual react que eu posso trazer aqui para o canal. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe o que eu vou de Bleach assim que começou e bora pro vídeo. Sombras não se atrela à escuridão, e tudo que me assombra, levo de consolação, e o peso que eu carrego. Olha, aqui o Tsui ele é muito good vibe, que no caso, ele é um personagem que eu não tenho nem o que dizer. Ele começou lá na saga do Serentei com uma pessoa muito de boaça. E a tenente dele, que no caso a Nanau, sempre ficava dando aqueles serões dizendo assim: Ô capitão, para de fazer isso, aquilo, outro. Sabe, a Nanau é uma personagem que eu não gosto muito por ela ser, sabe, uma pessoa muito chata, que só fica no pé do Shisui, que no caso é uma pessoa que só quer curtir a vida à maneira dele. Em minha mão, sorrisos escondem sombras com segunda intenção. Não pare, não, vamos brincar, que diversão. Podemos mudar, pétalas nos cantos, céu e Olha, já dá para entender aqui que o Tsui, ele é uma pessoa que não só vive a vida ao máximo, como também ele já foi um poeta, ele já foi um escritor e também gosta de viver a vida como se fosse um monte de personagens de rosa. Já mostra que no mangá de Bleach tem cerca de um poema de cima para baixo, da direita para a esquerda, todo em kanji, feita só para ele. Como ele simplesmente foi feito pelo Tiji Kubo, cara, é principalmente a cara do Tsui, que ele gosta dessa narrativa bem mais perspicaz, até mesmo bem mais narrativa, com essa proeza dele. Mas eu não sei se ele morre, não sei se ele volta, mas ele deu trabalho. Deu muito trabalho, principalmente para o Stark. pena na minha mão. Como uma corporais, perigoso sem atenção. Ser muito chato, né? Hein? Uma peça de teatro, né? Bem, toda vida você luta por quê? Mesmo sozinho eu tenho alguém. Eu nunca quis estar aqui, nunca quis ser o mais forte. Aqui já mostra que ele já teve alguém, que no caso, a Nanau, ele não quer ter destaque, ele não quer ser privilegiado com o mais forte. Tanto ele quanto o qualquer outro do Serentei já é o mais forte. Já é o mais forte, mas mesmo assim, cara, a Nanau sempre dá um sermão, fica dando bronca pra ele, mas a gente tem que dizer que ela gosta dele por ser o capitão dele. E, cara, se não fosse a Nanau dando aquele sermão, dizendo o que ele deve fazer, a vida do Tsui é como se fosse uma peça teatral. E essa música é uma narrativa de teatro, mostrando o lado mais artístico, mais teatral do Tsui, que, cara, Bleach é como se fosse teatro. É como se fosse uma peça de teatro mostrando ato por ato, arco por arco e até mesmo personagem por personagem, mostrando toda a sua narrativa. O que é bom? É bom para quem gosta de Bleach, para quem gosta de todos os arcos. E, cara, isso pra mim é incrível e já mostra o Tsui na sua melhor versão.
tô de coração, protejo serei ter. Fora da visão, pra escuridão, fora de pior, sem má intenção, desejo paz terei. Como morto, tô morto, tão lindo e tão morto de uma fonte atrás. E a preguiça é o ato do forte, entender? Não há ninguém para você, responsabilidade. Olha, mesmo que eu chegasse pra você e dissesse que o próprio Capitão Tinsui, ele é a pessoa que já mostrou, já demonstrou que ele já é forte, é sim, porque ele já tem cerca de 2 Shikai, 2 Bankai, e mesmo assim, ele corta que são uma beleza que parece que tá saindo um monte de pétalas de rosa. Mostra sim, mas, cara, ele é forte. É forte sim, mas ele não precisa mostrar que é o mais forte, ou até mesmo mais caseira, porque ele já demonstra isso na luta dele contra o Sado, no CNT. Ele é divisão a um 7. Por incrível que pareça, parece que ele não é forte, mas à primeira vista parece que ele é só uma pessoa normal, usando um chapéuzinho japonês, e que só quer ficar de boaça, dormindo. Mas não, é só você subestimar ele, que o bicho já vai botar pra torar em cima de você. O que já prova isso na parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do arco do CNT, que no caso é muito bom. Não são pra mim, então qual é o problema em me divertir? Brincadeira de criança, pois é. Então magia faço o que quiser, dentro das... Olha, o difícil da infância do próprio Tinsui é que tanto ele quanto o Kitaki, eles meio que não tiveram infâncias e muito menos tiveram que se divertir. Tanto é que o velho Yamamoto, ele meio que criou eles quando eles eram pequenos, mostrou a eles o básico da Shikai, da Bankai, de como usar, de como não usar, o que fazer, o que não fazer. E eu te pergunto, cadê a diversão? Cadê a método de se divertir e como qualquer criança normal? É tipo a mesma coisa que você meio que não se divertir, não aproveitar a vida e só fazer aquilo que o seu oficial comandante manda. E isso para ele não era diversão, ele queria aproveitar a vida, ser ele mesmo, ser um jovem que saboreia a vida como se fosse, sabe, um saquê de toda a vida. E, cara, esse saquê não é aquele saquê que você bebe para ficar totalmente, sabe, trilouco da vida. É um saquê para você meio que ficar totalmente aproveitando a vida. Esse é o Tinsui. É o Tinsui que gosta de aproveitar a vida ao máximo, até na hora de ele morrer. Comece a guerra e tudo eu posso nela. Final, Bankai, Bankai, sinta livre, tão qual se faz, eu aqui sombras. Olha, a melhor habilidade dele que foi sua Bankai contra o Stark foi muito boa. Foi muito boa porque o Stark, apesar que eu já trouxe o react do próprio Stark de Bleach aqui, ele é muito bom, mas não chega aos pés do Tinsui, que no caso eu só tava brincando com ele todo momento, mas não chegou a ponto de poder acabar com ele, porque ele já viu que o Stark já estava naquela fossa, naquela solidão. Ele não queria meio que vincar sua bancada em cima dele para poder deixar ele pior do que ele já estava. Mas na Guerra dos Grandes Mil Anos, ele meio que já sabia que os Quincy's não estavam para brincadeira, que ele precisava usar sua bancada a sério, e ele não segurou. Mesmo usando sua bancada a sério, ele está mais leve que o ar. Ele está se divertindo como se estivesse dançando. Alguém te dominou, sinta o que eu senti, infortunado, impossível correr de sua sombra, dentro do teatro que o ator se demonstra. Muitas sombras sabem o peso da luz, sou o fogo e selo pela promessa que conduz. Eu já consigo imaginar aqui que o Tinsui ele consegue até mesmo usar a bancada dele
para poder usar isso não só porque ele quer, mas também para proteger pessoas que já são tão queridas, mas também tão bem aproveitadas na obra, que tem personagens que são pouco aproveitados, que no caso o Shinji Hirako, até mesmo a Hiyori, que tem pouquíssimo tempo de tela, mas também o Tsuyu aparece muitos tempos de tela depois, mas, cara, já mostra que ele é uma ferramenta. É uma ferramenta usada para acabar com não só os Quincy's, mas também abrir caminho para os outros, para os ceifeiros de alma. O que já mostra que, cara, o melhor personagem que teve seu arco narrativo finalizado bem aí. E não foi pouca coisa. Desde o Trintei, desde os Quincy's e até mesmo os Arancas, ele já teve seu momento de brilhar. Que mora presi as espadas, minha família guardada, brisa leve o trovoada. Em paz, Karamate se Shinju, tá com nada, banca e desse jeito cê vai pro chão. A dor de se sentir que feriu, o peso da doença que a vergonha de machucar quem sentiu. Olha, a vergonha de machucar quem você mais sentiu, de quem você amou, é a mesma coisa que você carregar o peso e a desonra, que no caso já mostra em Vagabond, que o próprio Naoto Musashi, ele meio que sente uma desonra quando ele mata cerca de muitas pessoas sem ter motivo algum. E aqui o Tsuyu ele não se desonra, porque na Guerra Sangrenta dos 1000 anos já demonstra que para ele está se divertindo, ele está se sentindo mais leve e bem mais reconfortante, porque a Nanau não está mais aí. Ela era a única corrente que segurava ele, que fazia com que ele ficasse preso às rédeas dela, porque, convenhamos, a Nanau era meio que o par de algemas que segurava e também continha toda aquela força que ele já tinha para usar em sua Bankai. Agora que ela não está mais aí, eu já consigo prever que ele não vai segurar essa luta, velho. Lembrando, a Nanau foi a primeira pessoa que se tornou a tenente do Tsuyu quando ele já era muito jovem, com 13 anos até, e quando ele já estava com 20 e pouco, 27 e pouco, a Nanau já estava com 17, 18 anos, e a continuação da tenente dele continua, mas isso desde o arco do Serentei, e eu não sei quantos anos já estava no arco dos Arancas, ela deve estar com mais ou menos uns 20 e pouco, 23, enquanto ele deve estar com uns 30 e pouco, e na Guerra dos 1000 anos deve estar com uns 40 e pouco, o que já mostra uma evolução grande. Já mostra, porque o cara, ele é barra pesada. É barra pesada, velho. Sem falar que a Bankai dele é tão genuína, mas tão pura, que também já mostra ser bela, mas também letal ao mesmo tempo. É a mesma coisa que você pegar cerca de uma flor cerejeira e uma faca ao mesmo tempo e juntar isso com uma Bankai dele, que são duas. A mesma coisa que você pegar dois gumes de uma faca e, cara, tá aí a Bankai dele, que no caso mistura beleza e também mortividade. Cara, simplesmente cinema. Basicamente teatro misturado com cinema. Bleach é impecável, totalmente impecável. Não são pra mim, então qual é o problema em me divertir? Basicamente, ele nunca foi uma pessoa a se divertir ou até mesmo de assumir um grande peso de ser um capitão responsável. Ele não ficava, não, porque o capitão Tsuyu ele é um irresponsável, ele não gosta de se assumir como capitão, não sei o quê. É esse capitão que a gente vai ter na divisão 7, não sei o quê. Velho,
Ele é um capitão que é muito good vibe. E mesmo que você diga que ele não assume sua responsabilidade, não é para ele. Isso é uma coisa que o Mayuri faria. Isso é algo que a Konohana faria. Isso é uma coisa que até mesmo o Zarakenpachi faria de assumir a responsabilidade. Mas não é uma coisa que nem sequer o Chinsui faria. Ele é mais se divertir e farrar por aí, mas não é de assumir a responsabilidade. Tá aí um Urahara 2.0. Brincadeira de criança, pois é. Então mais faço o que quiser, dentro das regras. Sem falar que a luta dele contra o Stark foi basicamente cinema. Eles trocaram golpes um com o outro e no fim o Stark já sabia que ele não era palha para o Chinsui. E cara, isso me leva a crer que mesmo Stark sendo o espada número 1, ainda é fraco. Ainda não chega perto de se comparar ou se equivalar ao Kyoha. Velho, por mais que o Stark tenha cerca de um sério de 10, 15, 14 lobos, não chega nem perto do que o Okioha, do que Abel ou até mesmo o Isael consegue fazer. E, cara, mesmo assim, ele não deixa de ser um bom personagem, mas é muito, muito mal aproveitado. Começa a guerra e tudo posso nela. Final, Bankai, Bankai, sinta livre, tão qual casa. E se faz, eu aqui. E por mais que você diga que o Chinsui ele morre nesses 1.000 anos, morre sim, porque na Guerra Sangrenta dos 1.000 anos é o ato final, é onde fecha as cortinas para que um novo capitão do 7º Esquadrão possa surgir. Talvez a Nanao, talvez a Lisa assuma esse posto, talvez. É uma possibilidade que venha acontecer? Possivelmente possa acontecer, mas eu não sei se tem essa possibilidade. Fica essa pergunta no ar, mas sem ter nenhum tipo de resposta. E eu não sei se o Kubo vai adaptar a Lisa ou até mesmo outro personagem que já foi Secret Visor para ser um capitão depois que o Chinsui morrer. Eu não faço ideia, mas fica essa resposta no ar sem ter conclusão. Mas então esse foi o vídeo, foi gostado. Eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente no próximo vídeo, compartilhe se você quer fazer Bleach assim que eu sou. Deixe sugestão aqui embaixo nos comentários para os próximos vídeos de Bleach que eu posso trazer aqui para o canal. Até a próxima, valeu e fui!